Olá pessoal, Marcos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre sistema métrico decimal. Vamos aprender um pouquinho sobre sistema métrico. E vamos falar especificamente sobre comprimento, tá bom? A unidade padrão de medida será o metro. Tá ok? Não vamos falar sobre outras unidades de medida, como por exemplo quilograma, grama, metros quadrados, metros cúbicos. Não vamos falar sobre isso. Apenas comprimento, apenas metragem. Tá ok? Então aqui nós temos as principais medidas utilizadas no sistema internacional. Então o que nós temos? A base de tudo, o padrão que nós temos, o fundamental que nós temos é o metro, tá? Então o metro é o principal, é a principal medida que nós temos e se tratando de comprimento no sistema métrico, tá bom? Então o metro é o principal. Então se você der uma olhada aqui, nós temos 3 medidas para a direita e do outro lado nós temos 3 medidas para a esquerda. Tá ok? Essas 3 medidas aqui para a esquerda do metro, são os múltiplos do metro. E para a direita nós temos os submúltiplos do metro. Múltiplos para a esquerda e para a direita os submúltiplos. Marcos, por que múltiplos e submúltiplos? Eu já vou falar sobre os nomes aqui, tá bom? Os múltiplos, por quê? Porque esse aqui, ele equivale a 10 vezes o metro. Este aqui equivale a 100 vezes o metro e este aqui equivale a 1000 vezes o metro. Então são múltiplos. E este aqui, esses 3 aqui são submúltiplos. Por quê que são submúltiplos do metro? Porque este aqui equivale a 1 metro dividido por 10. 1 metro dividido por 10, ou seja lá qual for a medida em metros dividido por 10. Este aqui é dividido por 100, é o metro dividido por 100, e este aqui, claro, é o metro dividido por 1000. 10, 100, 1000, múltiplos, multiplicado. 10, 100, 1000, dividido, tá bom? Então, submúltiplos e múltiplos. Então vamos lá, quais são os nomes que a gente tem aqui? Olha só, começando aqui pela esquerda, da esquerda para a direita, nós temos aqui o quilômetro, representado pelo K e o M juntos. Quilômetro, tá bom? Apesar de ser escrito com QI, mas é representado com KM, não se esqueçam disso, tá bom? Mais para a direita aqui nós temos o hectômetro, olha só, o hectômetro representado pelas letras HM, tá bom? Então é o hectômetro. E mais para a direita aqui nós temos o decâmetro representado pelas letras DAM. Guarda essas letras aí, DAM, porque a gente pode confundir do outro lado. Então decâmetro, DAM, e aí vem o principal que é o metro, tá ok? Você observa que aqui é o metro, e aqui também tem metro, e aqui também tem metro, e aqui também tem metro. Todos contêm metro, tá bom? Vamos ao próximo agora, nós temos aqui, olha só, o decímetro. Decímetro, representado apenas por DM, diferente do decâmetro, que é DAM. DAM, DM, decímetro, tá ok? Temos aqui o centímetro, representado pelas letras CM. E para terminar, claro, o milímetro, representado pelas letras MM. Milímetro, mm. Então, só recordando aqui, temos o que? Temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e, claro, o milímetro. Quantas são, Marcão? São 7. O metro, 3 para a esquerda e 3 para a direita. 3, 6, 7. Marcos, e quais são as principais medidas utilizadas por nós? As principais são metro, centímetro, milímetro, metro, centímetro, milímetro e quilômetro, principalmente em automóveis, né? E em distância entre cidades, etc. Tá bom? Então, quilômetro, metro, centímetro e milímetro são os mais utilizados. O metro é utilizado normalmente por aí, né? O centímetro também. O milímetro é muito utilizado em serralherias, funilarias, mecânica em geral utiliza muito milímetro, muito mesmo. O milímetro é muito utilizado em muitos lugares.
E o decímetro também é bastante utilizado na engenharia, principalmente em se tratando de volume, capacidade, né? Decímetro, o qual eu já ensinei para vocês também na aula sobre cubo. Coloca aí, Marcos Aba Cubo, vocês vão aprender um pouco sobre decímetro. E aqui vamos aprender um pouco também, tá ok? Certo, agora vamos pegar essas medidas e colocar aqui embaixo para a gente aprender um pouquinho mais, olha só. Então temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Olha só, pessoal, para a direita, olha as setinhas para a direita, setinhas todas para a direita, quer dizer o que? Que você vai multiplicar por 10. Como assim, Marcão? Quando a gente for converter as medidas que a gente vai fazer aqui para baixo, a gente vai multiplicar por 10 cada vez que a gente der um salto, ó. Cada vez que a gente der um salto, a gente vai multiplicar por 10. Isso para direita, tá ok? A gente já vai ver isso. Então, por exemplo, se você for converter de quilômetro para hectômetro para direita, você vai multiplicar por 10. Ou seja, o valor que tiver em quilômetro, você multiplica por 10 e você acha o valor em hectômetro, tá bom? Marcos, e se eu for converter de quilômetro para decâmetro, por exemplo? Você vai multiplicar por 10 e vai multiplicar por 10 de novo, porque você saltou duas vezes, uma, duas. Ou seja, você vai multiplicar o valor em quilômetros por 100, porque é 10 vezes 10, 10 vezes 10 é 100. E assim por diante, se você for multiplicar, eu estou dando como exemplo o quilômetro, pode ser qualquer um. Se eu for converter os quilômetros que eu tenho para metro, você vai multiplicar por 10, por 10, por 10. Ou seja, 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Você vai multiplicar o valor que você tem por 1000, tá ok? E agora o contrário, para a esquerda, olha aqui embaixo as setas indicando tudo para a esquerda. O que você vai fazer? Você vai dividir por 10. Cada salto que você der, você divide por 10. Por 10, por 10, por 10. Lembrando que a divisão em matemática é o contrário da multiplicação. O oposto da multiplicação é a divisão. E como estávamos indo para a direita, o contrário da direita é a esquerda. Então você volta dividindo, tá bom? Se você tiver, por exemplo, uma determinada metragem e quiser saber quantos hectômetros dá, vamos supor, 1 metro. Quantos hectômetros equivale a 1 metro? Você vai dividir por 10 e depois dividir por 10 de novo, ou seja, vai dividir por 100, tá bom? Divide por 10 e divide por 10, você estará dividindo por 100. E se for para quilômetro, você estará dividindo por 10, 100, 1000. Aqui você de certa forma estará multiplicando também. Você multiplica 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, mas você vai dividir por 1000 para achar o mesmo valor em quilômetros. Tá legal? Então não se esqueça mais disso. Para a direita você multiplica, para a esquerda você divide. Então vamos ver o que temos aqui embaixo. Olha que interessante que eu anotei aqui para vocês. Olha só, nós temos aqui o quilômetro. Estou falando desses aqui, ó. Este, por aí vai, olha só. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, que é a unidade padrão fundamental, né? Decímetro, centímetro e milímetro. E olha que interessante, ó. O quilômetro corresponde a 1000 metros. O quilômetro corresponde a 1000 metros. Lembra? 10, multiplica por 10, 100, 1000. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10 dá 1000. Então o quilômetro corresponde a 1000 metros. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Tá bom, se 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, o hectômetro, que é um pouquinho mais perto do metro, corresponde a 100 metros. Um hectômetro, aqui está, corresponde a 100 metros. Ou seja, um salto vezes 10, outro salto vezes 10. 10 vezes 10, 100. Um hectômetro corresponde a 100 metros. Que aqui está. Tá bom? Se o hectômetro corresponde a 100 metros, o decâmetro, que está mais perto do metro, ele corresponde a 10 metros. Um decâmetro corresponde a 10 metros. Então, 1000 metros, 100 metros, 10 metros.
E claro, não precisava colocar, mas vamos colocar aqui só para a gente se situar. 1 metro, claro, corresponde a 1 metro. Então, 1110, 1. Tá bom? 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Certo, e agora chegamos ao metro, que é a unidade padrão fundamental. E abaixo do metro, lembra que é para a direita do metro ali, ó. E abaixo do metro, o decímetro corresponde a 0,1 metro, ou seja, é 1 metro dividido por 10, porque agora já estamos passando para o outro lado, para este lado. Estávamos deste lado, agora estamos do outro lado. É o contrário do decâmetro. É 0,1 metro, ou seja, 1 metro dividido por 10, que é 0,1 metro. E o centímetro, que são duas casinhas depois do metro, que aqui está. 1, 2. Então a gente vai dividir o metro por 10, vai dividir o metro por 100, porque 10 vezes 10 é 100. Então é o metro dividido por 100. Quanto que é 1 metro dividido por 100? Então, 1 centímetro corresponde a 0,01 metro, ou seja, 1 metro dividido por 100, que dá 0,01, que a gente já vai ver aí para baixo, tá bom? 1 metro dividido por 100 dá 0,01 metros, que é o centímetro. 1 centímetro é 0,01 metro, tá bom? Você percebe que é o contrário do que está lá em cima, múltiplos, submúltiplos. E para terminar, claro, o muito utilizado, que é o milímetro, depois do metro, claro, o milímetro, que é muito utilizado, corresponde a 0,01 metro. O que é 0,01 metro? É 1 metro dividido por 10, 100, 1000. É 1 metro dividido por 1000, dá 0,01 metro, que corresponde a 1 milímetro. 1 milímetro é 0,01 metros. Tá ok? Marcos, eu poderia inverter isso aqui? Pode inverter, mas você tem que saber o que está acontecendo, tá bom? Esses três aqui, ó, estes três aqui poderiam estar do outro lado, aqueles três poderiam estar deste lado, mas aí seria o contrário. Para lá seria divisão, para cá multiplicação, claro, né? Mas normalmente utilizamos assim, tá ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar vocês a converterem isso daqui, ó, principalmente com a vírgula aqui, tá bom? Vamos aprender a converter isso daqui, ó. Vamos lá. Então aqui está, nós temos o metro, o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro, que são os múltiplos, né? E os submúltiplos, que são decímetro, centímetro e milímetro. Agora converta. Eu vou colocar um valor aqui, a gente vai aprender a converter este valor, tá bom? De alguma coisa para outra coisa, de uma medida para outra medida. Qual será esta? Então será 40, eu vou colocar aqui 40, vou colocar 40 centímetros. Vamos converter esses 40 centímetros. Vamos converter para milímetros. M. Tá bom? 40 centímetros para milímetros. Como que a gente faz isso? Então vamos ver aqui, ó. Nós temos 40 centímetros. Vamos converter para milímetros. Então a gente vai para a direita, isso é muito importante. Então a gente vai para a direita. Então a gente vai multiplicar por quanto? Por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por quanto? Por 10. Por que por 10 vezes 10? Porque a gente só dá um salto, ó, apenas um salto de centímetro para milímetro. 40 centímetros a gente vai passar para milímetro, então é apenas um salto. Então é muito importante que você guarde, que memorize isso daqui, ó. Tente memorizar o máximo que você puder, porque na hora de converter você vai ter que saber quanto salto você vai dar. Neste caso aqui é fácil, centímetro para milímetro, mas é preciso guardar na mente também, tá bom? Então nós vamos dar apenas um salto, ou seja, daqui para ali. O que a gente vai fazer? Multiplicar por 10. Então o que a gente faz? A gente multiplica os 40 centímetros por 10 e a gente vai encontrar a medida em milímetros. Então vamos fazer aqui, ó, 40 vezes 10, só isso, tá bom? Então 40 vezes 10, como que você multiplica um número por 10? É muito simples, você pega o número, coloca na resposta, pega o número que você está multiplicando por 10, coloca na resposta, no caso 40,
Ok, e aí pega o 0 do 10 e coloca lá na resposta. Pronto, você já multiplicou o número por 10. Pega o número, coloca na resposta e pega o 0 do 10 e coloca lá também. Pronto, você já multiplicou qualquer número por 10. Tá, terminou? Não. O que é 400? 400 milímetros. Então acabamos de fazer a primeira conversão de centímetros para milímetros. Então 40 centímetros, vamos colocar de novo aqui, ó, 40 centímetros, 40 cm, que representa os centímetros, equivale a 400 milímetros. Por quê? Relembrando, porque a gente deu apenas um salto de centímetro para milímetro, então multiplicamos por 10. E multiplicando por 10, basta pegar o 0 do 10 e colocar junto com a medida que você tem. Se aqui fosse o número 670, você colocaria o 670 aqui, mais o 0 do 10. Que daria o que? 670, vamos colocar aqui a 670 centímetros, por exemplo, passar para milímetro, pronto, daria 6.700 milímetros. Tá ok? Este é um exemplo, é só pegar o 0 do 10 e colocar na frente do número. Ok, então já convertemos centímetro para milímetro. 40 centímetros é igual a 400 milímetros. Pessoal, antes de entrar no segundo, eu vou mostrar para vocês uma trena, como que funciona, tá bom? Uma trena, uma fita métrica, uma régua, todos funcionam do mesmo jeito, tá bom? E voltando aqui, pessoal, nós temos aqui uma trena básica, muito utilizado por aí, principalmente em construções, funilaria, pintura e etc, tá bom? Esta trena, ela contém 5 metros de comprimento. O que são esses 5 metros de comprimento? É esta fita que está aqui dentro dela, ó, possui 5 metros de comprimento, tá bom? Então 5 metros de comprimento por 19 milímetros de largura. Você vê que nós temos metro e milímetro. O que são esses 19 milímetros? Eu não sei por que 19, mas poderia ser 20 para facilitar, né? Então desta aba até esta aba nós temos 19 milímetros, o qual poderá também ser utilizado para medir as coisas, tá bom? 19 milímetros e aqui o comprimento da fita 5 metros, tá ok? Então isso aqui é uma trena padrão, uma trena básica utilizado muito, principalmente na área de engenharia, tá ok? Então deixa eu mostrar aqui algumas medidas importantes para vocês. Vamos deixar aqui perto do 10. Então temos aqui, ó, na direção desta bolinha metálica nós temos 1 centímetro, 2, 3, tananana, 10 centímetros. Então daqui até aqui nós temos 10 centímetros. Se daqui até aqui nós temos 10 centímetros, nós temos daqui até aqui 1 decímetro. Já guarda isso para você, que é muito utilizado em unidade de capacidade, de volume, metros cúbicos, decímetro, aí vai, tá bom? Então daqui até ali nós temos 1 decímetro e temos 10 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui em cima é uma outra medida, é polegada, que eu já tenho também uma aula sobre polegada, coloca aí no YouTube. Marcos Aba, polegada, a gente vai aprender sobre isso aqui, tá bom? Hoje estamos vendo só a parte de baixo aqui, ó. Então temos aqui 1 decímetro, que corresponde a 10 centímetros. E olha só, cada 1 centímetro, do 9 até 10, nós temos 1 centímetro. 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, olha só. Se você medir aqui, ó, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5 milímetros, do 9 para cá. Então 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7, 8, 9, 10. Então a cada 1 centímetro nós temos 10 milímetros, cada 1 centímetro. Certo, então temos 10 milímetros aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui e por aí vai. Se a cada 1 centímetro daqui até aqui nós temos 10 milímetros, 10 centímetros corresponde a quantos milímetros? Você percebe, é 10 mais 10 mais 10 mais 10, são 100 milímetros. Então daqui até aqui nós temos 10 centímetros, temos 1 decímetro e temos 100 milímetros, tá bom? Porque cada 1 centímetro são 10 milímetros. Então aqui, ó, nós tínhamos 40 centímetros, que equivale a 400 milímetros. Então vamos tentar encontrar 40 centímetros aqui, ó. 10, 20, 30, 40 centímetros.
Tá, então nós temos 40 centímetros aqui. E se você verificar, ó, tudo isso aqui é milímetro. Ó. Então quantos milímetros nós temos em 40 centímetros? Nós temos 400 milímetros. Tá bom? Lembrando que daqui até aqui te dá 10 milímetros. E daqui até aqui te dá 1 decímetro. Então quantos decímetros nós temos em 40 centímetros? 1 decímetro. 2, 3, 4 decímetros. Então 40 centímetros também temos 4 decímetros. Vamos tentar calcular? Vamos. Então vou guardar a trena que a gente vai voltar à aula normal. Então eu disse a vocês que 40 centímetros contém 4 decímetros. Então vamos lá. Centímetro para decímetro. Agora é o contrário. Ó. Você não está indo mais para a direita, você está indo para a esquerda. Então você vai pegar o valor que você tem em centímetros e vai dividir por 10. Lembra que era aqui por baixo? Você vai dividir por 10. Então você vai fazer isso aqui, ó. Porque estamos indo para a esquerda. Então você divide por 10. Tá bom? Então 40 centímetros dividido por 10. Então quanto que é 40 dividido por 10? Isso aqui é muito interessante agora. É muito bom que vocês aprendam. Olha só. Então vamos colocar aqui, ó, 40 centímetros. 40 centímetros. Como que eu divido um número inteiro? Aqui é um número inteiro, você vê que não é quebrado, não é número decimal que contém vírgula, é um número inteiro. Como que eu divido por 10? Para multiplicar por 10 é o esquema que aprendemos. E dividir por 10, que agora a gente vai passar de centímetro para decímetro, que é o que a gente viu na régua. Então, quanto corresponde em decímetro? dm, não é DAM. DAM é decâmetro e está do outro lado, tá bom? Então vamos lá, de centímetro para decímetro, só recordando, vamos dividir apenas um salto. Então vamos dividir apenas por 10. Então quanto que é 40 dividido por 10? Olha o que você faz. Todos os números contêm uma vírgula escondida que a gente não vê. Aonde que está essa vírgula? Todos os números possuem. Ela está aqui, ó. Todos os números sem exceção. Ah, Marcos, passa um outro exemplo para a gente. Por exemplo, um outro número, vai, 579. Ele contém uma vírgula? Sim, a vírgula está aqui, ó. Todos os números. 1370, onde que está a vírgula? Está aqui, ó. Todos, sem exceção, tá bom? Então o 40 também possui uma vírgula aqui, ó. Tá, por que eu estou relembrando isso para vocês? Eu sempre relembro nas minhas aulas, né? Por quê? Porque para dividir um número por 10, que a gente vai dividir agora, para dividir um número por 10, você vai andar com a vírgula uma casinha para a esquerda. Para dividir por 10, você anda uma casinha para a esquerda. Então, 40, que é o 40 tradicional, então vamos colocar aqui, ó. O 40 normal, ele corresponde a 40, é a mesma coisa. E aí você dividindo por 10, você vai pegar, vamos colocar o 4 e o 0 juntos aqui. Então a vírgula está aqui, ela vai andar uma casinha para a esquerda. Então agora a vírgula estará aqui. Ou seja, agora dará 4,0. E 4,0 é a mesma coisa que 4. Isso aqui é o número 4. Este zero que está aqui depois da vírgula, você pode colocar quanto zero quiser que não tem valor nenhum, desde que seja só o zero aqui, ó. Então 4,0 é a mesma coisa que 4,000, é a mesma coisa que 4. Isso aqui é o número 4. Então isso aqui é 4. 4 o quê? Decímetro. dm. Tá bom? Então 40 centímetros corresponde a 4 decímetros que eu mostrei na trena agora para vocês. Então vamos colocar aqui, ó, 40 centímetros corresponde a 4 decímetro, tá bom? E 40 centímetros também corresponde a 400 milímetros, porque nós multiplicamos, aqui nós dividimos. Tá ok? Vamos fazer mais um? Vamos! E aqui está, agora eu vou exagerar um pouquinho, olha só. Vamos transformar, olha só, 98 decímetros. Vamos transformar esses 98 decímetros, vamos passá-lo, olha que exagero, hein, para quilômetros. Praticamente os extremos, né? Então nós temos 98 decímetros, vamos transformar em quilômetro. 98 decímetros equivale a quantos quilômetros?
Então a gente vai da direita para a esquerda, vamos dar vários saltos, ou seja, vamos dar vários saltos, vamos dividir várias vezes. Então a gente vai dividir por 10, depois vamos dividir por 10, por 10, por 10. Assim a gente vai saber quantos quilômetros existem em 98 decímetros, que é o que está aqui embaixo. Então a gente vai dividir por 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 10, 10.000. Então a gente vai dividir por 10.000 para a gente saber quantos quilômetros dão. Tá ok? Para dividir um valor por 10.000 é muito simples, é só você guardar isso aqui na sua mente e fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a vírgula e deslocar a quantidade de casas que temos aqui, ó. E você também estará dividindo por 10.000. Então vamos lá. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Então você vai pegar a vírgula do número, todos os números possuem vírgula, você já sabe disso. Você vai deslocar essa vírgula, uma, duas, três, quatro casas, porque a gente vai passar de decímetro para quilômetros. 98 decímetros corresponde a quantos quilômetros? Uma, duas, três, quatro casas. Se fosse esse número, seria uma, duas, três, quatro casas, a vírgula estaria aqui. E todos os números não pode ter apenas uma vírgula aqui, tem que ter um zero que é obrigatório. Então, se fôssemos converter 6.700 decímetros, 6.700 decímetros corresponde a uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, coloca a vírgula e coloca o zero. Corresponde a 0,6700 quilômetros. Como zero depois do número que está depois da vírgula não tem valor, aqui pode ser quanto zero você quiser depois do número que está depois da vírgula, então é 0,67. Estes zeros aqui não possuem valor. Percebeu? Então transformamos 6.700 decímetros para quilômetros. A vírgula estava aqui, né? Então nós deslocamos ela uma, duas, três, quatro casas, uma, duas, três, quatro casas. Ficou antes do 67, colocamos a vírgula e um zero aqui que é obrigatório. Então deu 0,67 quilômetros, 6.700 decímetros. Então vamos ao 98 decímetro, transformar em quilômetro, e aqui está. Então é 98 decímetro, olha só, então vamos colocar aqui o 98. Então 98, a vírgula está onde? Já sabemos que ela está aqui. Vamos deslocar quatro casas que vimos ali em cima, então vamos lá. Uma, duas, três, quatro casas, então a vírgula agora está aqui. E agora, Marcão, como que eu resolvo isso aí? Ficaram algumas lacunas aqui, duas lacunas. Uma, duas, três, quatro. Ficaram espaços aqui. Esses espaços você completa com zero. Pode completar com zero, é muito importante que você faça isso. E antes da vírgula aqui, é obrigatório, da mesma forma que vimos ali em cima, você é obrigatório a colocar um zero aqui, ó. Porque não existe número começando com a vírgula, ele começa com 0, alguma coisa. Então o que, que nós temos aqui? 0,0098. Ou seja, deslocamos a vírgula que estava aqui, que está aqui, quatro casas para a esquerda. Uma, duas, três, quatro casas para a esquerda. Agora nós fizemos o que? Convertemos de decímetro para quilômetro. Uma, duas, três, quatro. Dividimos o número por 10.000. Tá bom? E aqui está. Então o que, que deu aqui? 0,0098. Lembrando que essa vírgula não existe mais aqui, né? Então vamos colocar 98 decímetros. 98. Fecha aqui, né? 98 decímetros. Corresponde a quanto? A 0,0098, o que? Vamos colocar aqui, 0,0098, o que? Quilômetros. Tá bom? Dividimos 98 por 10.000, que deu 0,0098 quilômetros. Basta deslocar as vírgulas. Então aqui está, agora eu vou fazer um número decimal. O que é número decimal? É número que possui vírgula, tá bom? Então será 0,37. Qual que é a unidade de medida que eu vou utilizar?
é o HM. O que é HM, Marcão? Eu não lembro. O que é HM? HM é o hectômetro. HM, aqui está, HM hectômetro, tá bom? Então vamos converter de hectômetro para quem? Vamos converter para milímetros. Eu vou escolher milímetros. Vamos converter de hectômetro para milímetros. Quantos milímetros correspondem a 0,37 hectômetro? Então vamos analisar hectômetro para milímetro, para onde que vai. Então temos aqui hectômetro e lá na extremidade direita nós temos milímetros. De hectômetro para milímetro. A gente vai para a direita, de hectômetro para milímetro, para a direita. Então a gente vai multiplicar. Um salto, 2, 3, 4, 5. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai para milímetro. Então a gente vai pegar a vírgula e deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais para a direita. E para a direita representa quem? Para a direita representa a multiplicação. A gente vai multiplicar. Ou seja, vamos deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Então vamos voltar aqui ao número que nós temos, que é 0,37. Vamos colocar aqui 0,37. E a gente vai deslocar esta vírgula para a direita. Então vamos lá, vamos deslocar essa vírgula. Então vamos lá, 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5 casinhas para a direita. Agora a vírgula está aqui. E lembrando que esta vírgula sai daqui, vem para cá e vem para cá. Eu fiz aqui um pouco distante. Eu vou até fazer novamente aqui para a gente não confundir. 0,37. 0,37. Então uma casinha, 2 casinhas aqui do lado do 7, 3 casinhas, agora sim, 4 casinhas e 5 casinhas. Agora a vírgula está aqui. Nestes espaços aqui a mesma coisa a gente completa com 0. Então a gente coloca um 0 aqui, outro 0 aqui e outro 0 aqui. Então agora lembrando que essa vírgula não está mais aqui, ela está lá na frente agora. Então deu o quê? 037, 3 zeros e uma vírgula. Vamos reescrevê-lo aqui, ó. Esta vírgula aqui, ela está aqui, ó, não precisa colocar, tá bom? E esta vírgula aqui não existe mais aqui, ela está lá na frente agora. Então aqui, ó, não existe mais. Vamos colocar aqui, ó, 037 e mais 3 zeros. Este 0 não precisa aqui, ó. A vírgula está ali, ó. Então quanto que deu? 1, 2, 3 casinhas, pode colocar um ponto aqui para diferenciar. Deu 37 mil. 37 mil o quê? 37 mil milímetros. Então, vamos reescrever aqui, ó. Então 0,37 hectômetros corresponde a quantos? Corresponde a 37 mil milímetros. 37 mil milímetros. Tá ok? Então é isso, convertemos de hectômetro para milímetros. Ok, pessoal, agora eu vou deixar um exercício para vocês aí, para vocês praticarem. Eu vou dar algumas dicas, tá bom? E aí vocês vão praticar. Então aqui está o exercício para vocês, ó. Vamos converter 14 centímetros para decímetro. Então será de centímetro para decímetro. Então a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, ó, de centímetro para decímetro, vamos ver o que temos aqui, ó. De centímetro para decímetro. Então você vai deslocar a vírgula para a esquerda, ou seja, vai dividir o 14 por 10, e aí vai deslocar a vírgula uma casinha para a esquerda, porque é de centímetro para decímetro. Então é muito fácil. Então qual que será a resposta? Então será 140 decímetros, será 0,14 decímetros, os 14 centímetros, ou corresponde a 1,4 decímetro, os 14 centímetros. Lembrando que a vírgula está aqui, todos os números possuem uma vírgula, e você vai deslocar ela uma casinha para a esquerda, ou seja, vai dividir o 14 por 10. Qual que é a resposta? Praticamente eu já dei a resposta para vocês, tá bom? Mas pratiquem e deixem a resposta aí embaixo e expliquem o porquê
que é aquela resposta. Por exemplo, 140 decímetro. Por que é 140 e como que você chegou nesse valor? Eu não sei se é este, tá bom? Mais um. Então aqui está, eu vou pegar os dois da extremidade. Eu tenho 210 milímetros. Eu quero saber quanto que corresponde em quilômetros. 210 milímetros corresponde a quantos quilômetros? Letra A, 0,00210 quilômetros. Não se esqueça que esse zero aqui, depois do número que está depois da vírgula, não tem valor nenhum, será 0,0021. É a mesma coisa que 0,00210. Você pode colocar quanto zero você quiser aqui depois do número, tá bom? Então será essa a resposta? Será a letra B 0,210 ou 0,21? Será a letra C quilômetros, tá bom? Será a letra C 0,3 zeros antes do 21? Ou seja, 0,00021 ou 210? Será a letra D 0,0210 quilômetros? 210 milímetros corresponde a qual desses aqui? Então, para ajudar, vamos analisar lá em cima novamente. Vamos passar de milímetro para quilômetro. Vamos ver aqui, ó. Então, são os dois extremos, olha só. Milímetros, vamos passar para outra extremidade que é quilômetro. Extremo, extremo. Então, quantas casas a gente vai ter que deslocar a vírgula para a esquerda? Porque vamos passar de milímetro para quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais nós vamos trazer a vírgula do número que está lá embaixo, que é 210. Vamos trazer 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente vai saber 210 milímetros corresponde a quanto em quilômetros. E lembrando também, para ajudar vocês um pouquinho mais, vamos ver aqui. A vírgula está aqui, ó. Ela está aqui, você vai deslocar as 6 casas para a esquerda. Tá bom? E não esquece das lacunas aqui, as lacunas da mesma forma que a gente viu aqui, tem que ser completadas com zero. E aí você coloca a vírgula depois de que você deslocar 6 casas para a esquerda. E aí coloca a vírgula e o zero, claro. 0, vai dar alguma coisa. Coloquem a resposta e coloquem como que você chegou e por que você chegou, tá bom? Então se você gostou, por favor, clique no joinha, se inscreva, deixe um comentário. Marcos Aba aqui no YouTube com vocês novamente.